Eu sou artista plástico de origem, né? E aí eu fui gravador e escultor, e sou escultor, né? Basicamente a gravura um pouco foi abandonada. E também sou museólogo. Eu dirigi a Pinacoteca por 10 anos, agora eu dirijo o Museu do Brasil, que eu criei com minha coleção, o acervo foi eu que doei, e trabalho no meu ateliê. As gravuras eram figurativas. Eu comecei fazendo uma gravura preto e branco, depois a gravura foi evoluindo, foi passando para cor, depois incluí algumas imagens da cultura europeia. Depois a gravura passou por uma coisa mais ou menos erótica. Aí entrou para a abstração geométrica, que tinha uma certa influência africana ou afro-brasileira, inspirada até na arquitetura baiana. É muito engraçado que a gente não percebe que a gravura, ela em princípio tem 3 dimensões. Ela vira 2 dimensões quando ela é impressa no papel. E a partir desse princípio, eu comecei a fazer um tipo de gravura com essa ideia de 3 dimensões, chamadas gravuras de Armar, da década de 70. Daí foi uma passagem natural para a escultura, porque eu já fazia painéis em concreto e fazia obras ligadas com a questão de arquitetura, sobretudo em Salvador, na Bahia. Primeiro foram os painéis, né, de concreto. E alguns painéis muito grandes, de 13, 14 metros. Depois eu fiz um grande painel na creche do Itamaraty, em Brasília, que juntava concreto, xaxim, que é uma espécie de esponja natural, e água. Quando batia a água, aí ela umedecia esse xaxim e aí nascia plantas, coisas que estavam inseridas nessa esponja. Depois eu comecei a fazer esculturas, e aí tem esculturas em São Paulo, como está lá no Parque Ibirapuera, que era aranha, bem antes da Louise Bourgeois. Em esculturas de pequeno porte, como 2 metros e tal, eu trabalhava diretamente na metalúrgica. Algumas vezes eu fazia uma maquete e aí acompanhava um pouco a maquete, mas a maquete, ela nunca te deixa inteiramente à vontade. De uma certa forma, tem uma coisa visceral ali na escultura geométrica, ela não é só uma geometria matemática, ela é uma geometria visceral, mais gestual, vamos dizer assim. As cores eu fazia muita coisa, eu fiz durante um tempo e faço ainda um pouco, umas coisas com pretos, vermelhos, uma coisa do ponto e do contraponto, o ponto é preto, mas o contraponto é vermelho, dependendo também de como se harmoniza essa arquitetura. E depois eu comecei a fazer só coisas brancas, porque eu estava muito mais interessado na luz que esses planos produziam. Então, esse aqui é uma obra que eu acabei de desenhar. Aí eu sempre marco, por exemplo, aqui, olha, por exemplo, baixo e alto. Aqui eu vou fazer alto e aqui eu vou fazer baixo. Então vai dar uma coisa assim. Aí eu vou ter que repetir o baixo aqui, o alto aqui. Então eu vou ter sempre nessa direção a luz. E vou fazer com que essa luz se inverta aqui. Por exemplo, vai ter o baixo aqui, vai ter o alto aqui. Ela se desencontra, ela vai assim, depois aqui fica assim. E assim vai a obra toda. Às vezes também eu saio dessa coisa reta e vou para essas coisas curvas, né? Essa é uma série que eu fiz que tem curvas e que tem retas. E que tem vazados, que ela faz um jogo entre a verticalidade e, novamente, a questão curva, que é um pouco de influência barroca, né? Eu sou baiano, então, às vezes também eu uso madeira natural, esse é um ipê roxo. Essa série que eu fiz agora, também que são os biombos, que são de pinho de riga e ipê roxo. Esses daqui tem cor e tem, novamente, essas linhas, que também é uma outra tentativa de juntar essas linhas com essas formas fechadas. Esse é o Gonçalo. Ele é minha mão direita e esquerda. Para poder criar a coisa que eu gosto é que essas obras são sultadas. Sultar quer dizer você chegar a um sultamento entre essa lâmina afiada e o ângulo em que ele vai fechar com esse sultamento que tem aqui também, entendeu? Tem as esculturas que são mesmo, não são de parede, não são relevos, elas são totalmente tridimensionais, né? Algumas são pretas, verdes, brancas. Essa é uma série que eu fiz mais coloridas. Então, é isto. O trabalho de um escultor.
Tem uma série que eu fiz há 3 anos atrás, que era uma tentativa de juntar a geometria a um procedimento religioso, vamos dizer assim. Religioso da questão da religiosidade da Bahia Iorubá, dos santos, dos orixás africanos. Mas não tem uma inspiração assim, é muito mais uma junção de planos, de recortes, de vazados, de luzes que se repetem nessas formas.